O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Toda a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Que as santas palavras do Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Natal do Senhor Jesus.
Hoje contemplamos o inacreditável dom de Deus. Um filho nos foi dado, nascido de uma mulher virgem, para se cumprir a profecia sobre ele. O Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. Isso tudo para nos recordar o entusiasmo que o profeta Isaías havia anunciado. A Acaz, naquela época, pede um sinal ao Senhor teu Deus: eu não vou perturbar o meu Senhor, meu Deus. Portanto, dizia Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. É muito bonito ver que também, na profecia de Isaías, ele já anuncia que o tempo novo chegou. Vede sobre os montes os pés daquele que caminham anunciando a paz. Como são belos os pés do mensageiro. Ele será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Tudo o que o povo desejava era que a paz pudesse chegar e eles pudessem reconstruir das ruínas a cidade santa, Jerusalém, que havia sido destruída pelos babilônios. Lembrem-se bem que este povo estava cativo na Babilônia. O que eles mais esperavam era a libertação. Também nós, nos nossos dias, esperamos a libertação e a glorificação dos eleitos do Senhor. É por isso que a profecia de hoje de Isaías continua a nos colocar diante o presépio, a contemplar os pés daquele que vem trazer a paz. Os pés do mensageiro que vem trazer vida nova à humanidade. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, onipotente, o poderoso nas batalhas, Rei de Israel, da descendência de Davi. Na segunda leitura de hoje, aos Hebreus a carta foi enviada. Nós todos ouvimos aquilo que dizia o Salmo 2. O Senhor mesmo que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como nós ouvimos na noite de ontem, um filho nos foi dado. O Pai mesmo quis nos enviar o seu próprio filho como mensageiro da graça. Como ouvimos bem na segunda leitura de hoje, a graça de Deus se manifestou para nós. Era por isso que ontem mesmo dizia que não é magia do Natal. Longe de nós, toda magia de Natal, e sim mistério do Natal. Pois o mistério se revela. O mistério se revela. E é por isso que as Sagradas Escrituras nos lembra que o mistério revelado é Jesus mesmo. A graça se manifestou. Deus se esvaziou de si mesmo para assumir a condição humana, como está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Aquele que era Deus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição humana em tudo, menos no pecado, a fim de reconfigurar a história para si e reunir os dispersos com sua mão. É Ele mesmo que vem limpar nossa eira, como diz a profecia de Isaías. Vim limpar. Como ontem também ouvíamos, é Ele mesmo que nos justifica. Somente Jesus, descido dos céus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro,
poderia reconfigurar, ou melhor, dizer para a humanidade aquilo que ela é por direito. A imagem perfeita do Pai, imagem e semelhança do Pai. Para viver esta imagem e semelhança novamente, era preciso que ele se encarnasse na história. É Jesus mesmo que nos concede aquilo que outrora havíamos perdido. Se por Adão entrou no mundo o pecado, por Jesus entra a salvação. Se por Eva o pecado impregnou na vida humana, por Maria nasce para nós o Salvador. Hoje, nós todos voltamos-nos para o presépio, como aqueles pastores apressurosos que abandonaram o seu rebanho. Nós também abandonamos tudo para vir ver o menino nascido. Eis que a profecia se cumpriu. Eis que a profecia continua a se cumprir novamente no nosso meio, pois a palavra se fez carne e habitou entre nós. É dele que João Batista dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente porque ele existia antes de mim. Ontem dizia 3 palavras para bem viver este Natal. A primeira é a esperança. Enquanto houver Natal, enquanto permanecer o Natal nas nossas vidas, ainda haverá esperança. Porque Jesus continua sendo a nossa própria esperança. Por isso que dizemos que a esperança é a última que morre e continua sendo uma mentira. Porque a esperança jamais pode morrer. Ele é eterno. Ele está vivo, presente no meio de nós. E é porque nós temos esperança que a segunda palavra importante nos enriquece. É o entusiasmo de viver a graça de Deus. Não é por obrigação, mas é porque nós contemplamos, como os pastores, algo inacreditável na história. Entusiasmar-se de novo pela graça de Deus. Viver novamente a graça de Deus é continuar de prontidão, à espera. Da mesma forma que o Salmo 27 anuncia, espera no Senhor. Esperamos nele, com entusiasmo e fé, para que todos estejamos dispostos a viver com ele sempre um encontro permanente. Por isso, esperança, entusiasmo e encontro. Este é o Natal do Senhor. Este é o Natal que eu desejo e que a igreja sempre mais nos vai recordar. Que tenhamos sempre a esperança, que acolhamos a ela como um menino nascido, que tenhamos sempre entusiasmo pela vida, porque a vida nos foi dada em abundância, e que tenhamos um encontro permanente com o Senhor. Por isso que o padre nos últimos domingos foi bem enfático, né? Quem não vem à missa de Natal, arrasta para baixo, né? Mas não é por causa de medo, é por causa da certeza do encontro permanente com o Senhor. Talvez a gente venha por medo, né, de ir para o inferno. Mas o medo precisa dar lugar à fé. Medo tem que dar lugar à fé. É a fé que nos salva, não o medo. É a fé que nos faz exultar como a Virgem Maria. Porque o Senhor fez em mim, fez em nós maravilhas.
Santo é o seu nome. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Exultemos sempre de alegria. A exultação é marca permanente da realeza do cristão. Exultem no Senhor, porque Ele está conosco. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Emanuel, Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia.